Gente, hoje é domingo de Páscoa, domingo especial para a fé cristã. Graças a Deus que nosso Jesus não está morto. Amém. Graças a Deus que o nosso Deus não é uma história, nosso Deus é vivo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, deixasse ela aberta aí. Hoje é um domingo especial para a fé cristã. E hoje eu queria falar sobre ressurreição. Se é que eu posso dar um nome para essa mensagem, o nome da mensagem é Ressurreição Agora. Ressurreição Já. E a gente vai ler 2 versículos de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Mas antes da gente entrar no texto bíblico, eu queria que nós entendêssemos um pouco os dilemas de dizer que Jesus é ressurreto. Primeiro que existe a ressurreição não é coisa que a gente inventou agora no século XXI, né? Não é coisa que a Igreja Católica inventou, ou os reformados. A ressurreição foi um fato, né? Só que falar sobre ressurreição nos tempos apostólicos era um problema. Por quê? A cultura vigente para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel, que era uma colônia de Roma, era a cultura grega. E a cultura grega sempre foi algo predominante em toda a história ali dos apóstolos, de Paulo, de Pedro e até mesmo nos tempos de Jesus. E quando a gente fala sobre ressurreição corporal, que esse é o sentido de ressurreição, né, é voltar à vida com o seu corpo, era vista como um absurdo e até mesmo indesejável. As crenças pagãs daquele tempo, as crenças que não vinham da raiz judaica, eles negavam a ideia de ressurreição corporal, justamente influenciado pelo pensamento grego, pensamento platonista e o pensamento gnóstico do seu tempo, em que a matéria é má e o que é imaterial é bom, é iluminado, né? Os gregos viam o corpo como uma prisão da alma. E a morte, então, era a libertação dessa alma que ia para algum lugar, para uma existência espiritual etérea, uma existência espiritual passiva, né? A ideia aqui de voltar ao corpo era uma coisa absurda. Filósofos, como eu falei, como Platão, influenciaram profundamente essa visão, com a ideia de que a alma deveria se libertar do corpo para alcançar a plenitude. A proclamação cristã de ressurreição, de que Cristo ele está vivo, de que Cristo ressuscitou, não apenas de alma, mas em corpo, era grotesca, meus amigos. Era uma coisa ofensiva e até não uma boa notícia para os gregos. É por isso que quando a gente vai ler Atos capítulo 17, versículo 32, que Paulo está descrevendo toda a narrativa bíblica do Deus que criou todas as coisas, apontando como Deus, criador de todas as coisas, e não o Olimpo, os deuses do Olimpo, não o panteísmo grego, o único Deus verdadeiro como criador de todas as coisas, que enviou o seu Filho em carne e morreu pelos nossos pecados, e esse mesmo Filho que morreu pelos nossos pecados ressuscitou. Quando ele fala sobre a ressurreição dos mortos, o texto de Atos 17, 32 vai dizer que alguns zombaram dele, justamente porque era uma ideia pobre, uma ideia ridícula, era uma ideia grotesca, primitiva. Essa zombaria, ela reflete exatamente a rejeição grega da ideia da ressurreição. Como alguém que morreu, que foi liberto desse corpo, de repente retorna fisicamente pós sua morte. Isso era extremamente anticultural para aquele tempo. Quando a gente fala sobre o pós-morte no entendimento grego, no entendimento das escrituras, da cultura das escrituras, a gente via isso como algo sombrio e até mesmo incorpóreo. Ou seja, voltar da morte era voltar como um fantasma, como um vulto. E é por isso que boa parte do trabalho dos pais apostólicos, dos pais da igreja, era justamente defender a ressurreição e a realidade corpórea, física de Jesus, de que Jesus era plenamente homem e plenamente Deus, e que ele ressuscitou e ele tinha um corpo vivo. Só que pensa bem, a gente está falando de uma cultura que rejeita isso. O evangelho, ele tinha esses desafios culturais evidentes no seu tempo. De forma geral, o pensamento dos gregos, dos romanos,
é de que a vida após a morte não era algo celebrado, nem muito menos desejado, porque era tido como uma existência sombria, sem corpo, sem luz, sem alegria, onde essa alma ia para o Hades. E o Hades, né, o que a gente conhece dentro das escrituras ali, apontado como um pseudo, né, o inferno, é o conceito mais comum de que os mortos estavam lá, era o mundo dos mortos. Ali eles continuavam existindo, só que como sombras, como almas desconectadas de um corpo. Não era um lugar de punição, como a gente vê a teologia cristã apontar o inferno, mas era um estado vago de tristeza e de existência sem propósito. Pensa bem, o ciclo da vida do grego era viver aprisionado nesse corpo. Depois que você morre, você é liberto desse corpo. A sua alma está livre para ser sem alegria, sem luz, sem atividade. Quando a gente vai para a história, os apontamentos do entendimento grego de tentar criar uma divinização de alguma pessoa, como por exemplo César Augusto, os Césares, né? As pseudo-divindades do mundo grego, que a gente conhece como o termo de apoteose. A apoteose, a divinização dessas pessoas não era a ressurreição. Era totalmente diferente. Era nós entendermos que aquela pessoa era extremamente importante, o que ela fez foi algo extremamente importante para a cultura, para a história, e porque ela era extremamente importante, nós damos o título dela de Deus. Mas ela não tem atividade, vida, ela não tinha nenhum tipo de prova existencial, um estado de existência físico e até mesmo ativo. A sua existência era residual e enfraquecida. Quando nós vamos para a cultura judaica, que já é uma cultura totalmente diferente, é a cultura dos discípulos, nós temos uma outra perspectiva. Então você tem um pensamento grego que olha para a alma humana e fala, isso aqui um dia tem que acabar e tem que ir para um lugar de silêncio, de inatividade, de passividade, de tristeza, eles serão só memórias e vultos. Já no pensamento judeu, nós temos uma outra coisa que é bem diferente. Inicialmente, o pensamento judeu, ele lembra que a sepultura é um lugar de silêncio, é um lugar de inatividade mesmo. É o que nós chamamos no Velho Testamento de Sheol, o lugar de silêncio. É por isso que Eclesiastes fala sobre essa ideia de quando você for para o Sheol, você vai ser inativo, você vai ser silenciado. Por isso que você tem que fazer tudo com todas as suas forças, porque os mortos nada sabem. É isso que Eclesiastes vai falar para a gente em Eclesiastes 9:5. Ou o salmista vai dizer no Salmo 6, pois na morte não há lembrança de ti, no Sheol, quem te louvará? Isso aqui é o salmista lembrando e falando que Deus, é importante que você me enche de vida, o Senhor me sustente, o Senhor cuide de mim, porque quando eu for para a morte, esse lugar é um lugar de silêncio. Só que esse pensamento perdurou por muito tempo dentro da escritura judaica e da tradição judaica, como um lugar de inatividade. Até que um dia, um homem chamado Daniel, na sua profecia, registrada no capítulo 12, vai dizer para a gente o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, até então, a gente imaginava que morreu, Sheol, silêncio, inatividade, nada mais. De repente, o profeta traz um sentido escatológico de que existe uma vida pós-morte, de que um dia existiria uma coisa chamada ressurreição do pó da terra. E que aquela matéria que estava diluída, um dia voltará para receber uma recompensa ou uma vida eterna, uma eternização da sua vida, ou um horror eterno, um castigo eterno da parte de Deus. E isso vem justamente pelo entendimento de que o povo judeu foi levado para o exílio. O povo judeu foi levado para a Babilônia, foi escravizado, depois ele passou por outros impérios, mas existia dentro do coração do povo um senso de Deus, até quando nós estaremos aqui no nosso exílio? Até quando nós vamos viver essa vida massacrada? Quando o Senhor vai fazer justiça por nós? E é aí que surge a esperança escatológica da justiça pós-morte. Uma justiça que viria como recompensa para aqueles que foram fiéis ou
juízo e horror eterno, como Daniel vai dizer a respeito de alguém que ressuscita após esse exílio. Daniel é o primeiro profeta a trazer o termo ressurreição, ou a proclamação da ressurreição de forma mais clara no Antigo Testamento. Esse versículo que nós falamos sobre Daniel, capítulo 12, versículo 2, que fala sobre ressurreição, ele é o mais explícito sobre o aspecto de ressurreição dos mortos, ou ressurreição física no Antigo Testamento. Dormir no pó da terra é justamente a morte física que afetava os homens. Ressurreição, para o entendimento judeu, é essa pessoa que morreu voltar ao seu corpo físico, em vida. Nós vemos isso acontecer na profecia também de Ezequiel, quando ele está tendo a visão sobre o vale de ossos secos, ele vê aqueles ossos secos começarem a se juntar, criar tendões, criar músculos, criar carne, e o Espírito de Deus vir sobre eles e vivificar eles. Então existia dentro do pensamento judeu, do pensamento dos apóstolos, essa ideia de que um dia Deus vai fazer com que mortos sejam vivos novamente. E a consequência da ressurreição é única. Aliás, são dois caminhos, né, mas são muito claros. A vida eterna ou o horror eterno, o juízo de Deus. Então, o conceito de Sheol, de silêncio, começa a ser superado por uma escatologia de justiça corporal, onde Deus vai punir, vai ressuscitar o seu povo, ou para punir com juízo, ou glorificar esse povo para desfrutar da terra. E aqui é muito interessante, porque quando nós vamos para a narrativa de Gênesis, quando Isaac ele é levado para ser abatido pelo seu próprio pai, como sacrifício, como a prova de Abraão, por que Abraão faz isso? Nós vemos que Hebreus explica que Abraão tinha a expectativa que se ele fosse matar o seu filho, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Dentro do pensamento do povo de Deus existia uma expectativa. O nosso Deus é tão poderoso que ele não atua somente em vida, ele tem alguma coisa pós-morte. Ele faz alguma coisa com a gente pós-morte. E aí, gente, dentro do entendimento grego que negava a possibilidade de uma existência de retornar à vida, dentro do conceito judaico de uma expectativa de retorno à vida, mas para o juízo ou para a vida eterna, nós temos o contraponto do cristianismo. E qual que é o contraponto do cristianismo? Primeira coisa é que, quando nós falamos que Jesus ressuscitou, isso é um contraponto sobre essas duas culturas. Porque se você tinha um entendimento da sua religião local, como os apóstolos, de que um dia vai acontecer a ressurreição dos mortos, e de repente essa proclamação de um dia se torna Jesus ressuscitou agora e ele está vivo para sempre, isso muda totalmente. E se também você fala que Jesus está vivo dentre os mortos para sempre, para o grego, você tem um choque de realidade, todo mundo fica muito louco. E aí vem as tentativas que nós vemos dentro do Evangelho, de ou tentar negar essa realidade, ou não crer nessa realidade de ressurreição. Nós vemos que em Mateus capítulo 28, os guardas eles são comprados a falarem que o corpo de Jesus foi roubado, justamente para evidenciar que não era permitido pensar na possibilidade de que esse homem teria voltado dos mortos. O cristianismo evidencia, ao testemunhar da ressurreição, uma realidade palpável e esperançosa, meus irmãos. Porque o morto agora não é morto, ele é vivo e ele tem um corpo físico palpável. E ele chega nos seus discípulos e fala, olha, toca aqui nas minhas feridas. Testemunhar da ressurreição é dizer, nós vimos, nós tocamos, nós sabemos, nós comemos com ele, nós provamos da realidade de que ele é Deus vivo e está conosco. Testemunhar também da fidelidade de Deus que não age somente em vida. Porque muita gente nesse mundo, ou até mesmo muitos cristãos acham que quando nós pararmos de respirar, a vida acabou. Mas a realidade do cristianismo é, não acabou não. E a prova disso é o nosso Senhor ressurreto. O ato de Jesus estar ressurreto dentre os mortos mostra que Deus é fiel para além da vida, meus irmãos. A ressurreição, ela é um tema central da fé cristã. Ela é o início da fé cristã. Porque ela é um fato real
não mera crença, não é filosofia ou um aspecto simbólico ou psicológico dos discípulos. Os discípulos não estavam abalados com a morte de Jesus. Jesus apareceu corporeamente para eles. E eu sei que por conta do tradicionalismo e do pragmatismo religioso, muitas vezes nós tratamos esse domingo como algo simbólico, algo litúrgico. Mas mais do que a liturgia, existe uma realidade presente. Jesus está vivo. Isso é uma boa nova para nós, irmãos. E quais são as evidências de que Jesus ressuscitou? A primeira delas é o túmulo vazio. Todos os evangelhos, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver o relato de que naquele domingo de manhã, aquele jardim tinha um túmulo vazio. Essa é a primeira evidência. As autoridades judaicas nunca apresentaram o corpo de Jesus, já que eles disseram que ele foi roubado. Eles apenas criaram a narrativa de que ele teria sido roubado, mas nunca disseram, ó, encontramos o corpo de Jesus aqui, ó. A sua afirmação de ressurreição é uma farsa. E sabe o que é o mais interessante sobre a narrativa do Evangelho? É que mulheres viram Jesus ressurreto. E por que é importante a gente pontuar isso? Se você entender que mulheres não tinham um valor legal de testemunho naquela época, essas mulheres testemunharem era um detalhe embaraçoso e muito complexo para ser inventado. E por quê? Se for para inventar a ressurreição dos mortos de Jesus Cristo, é mais fácil pegar o relato de João, o relato de Pedro e falar, olha, tá vendo? Eles testificaram a morte. E eles poderiam dizer, realmente, mas o fato de Jesus aparecer primeiramente a Maria, isso demonstra que ele estava vivo e de que não poderia ser uma mentira. N.T. Wright vai dizer uma coisa, se fosse um mito criado, seria lógico colocar homens de prestígio como testemunhas principais da ressurreição. Mas nos evangelhos, eles não escondem as mulheres apontando isso como veracidade. Essa é a primeira coisa, o túmulo está vazio, é a primeira evidência. A segunda evidência, meus irmãos, é as aparições pós-ressurreições, não somente a uma pessoa, não somente a Maria, mas a múltiplas testemunhas. Jesus aparece vivo, corporalmente, aos seus discípulos. Mas não somente aos discípulos, mas a diversas pessoas em diferentes lugares e momentos. Nós vemos isso quando Maria chega no túmulo, depois nós vemos os discípulos de Emaús, nós vemos Jesus entrando na sala e dizendo, Pai, seja com todos. Nós vemos Jesus andando e caminhando com esses homens, nós vemos Jesus preparando comida e café da manhã para dizer, Pedro, tu me amas? Todas essas evidências aparecem em Jesus vivo corporalmente, gente. 1 Coríntios capítulo 3, e é muito importante antes de nós lermos, eu queria ler isso para vocês. Paulo, no capítulo 15, vai dizer assim no versículo 3, porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E a maior parte deles ainda vive. Mas alguns já faleceram. E o que Paulo está querendo dizer para nós nesse texto? É que, gente, a carta de Coríntios foi escrita 20 anos depois da ressurreição de Jesus. Paulo está falando assim, gente, se a ressurreição fosse uma mentira, por que temos mais de 500 pessoas que viram Jesus? E não somente isso, há 20 anos atrás elas estavam lá e tem muitas delas que estão no nosso meio até hoje. Ele vai continuar dizendo, olha, depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, apareceu a mim, como um nascido fora do tempo certo. Paulo não teve uma visão mística a respeito de Jesus. O encontro que ele teve no caminho de Damasco não foi uma ideia, não foi um vislumbre na sua mente. Ele viu Cristo corporalmente. Essas aparições não foram visões subjetivas, meus irmãos. Jesus comia, falava, era tocado, como nós vemos. E isso mostra mais uma vez que a ressurreição não é uma coisa simbólica ou psicológica. A outra coisa que é mais importante aqui dentro da história da ressurreição é que a ressurreição transformou radicalmente os discípulos. Porque se você olhar ali nos textos de Lucas, você vê ali a tensão que existia pós-morte de Jesus. Após a crucificação, os discípulos ficaram tristes, ficaram decepcionados, ao ponto de alguns irem querer ir embora. Outros estavam com medo, e agora? O nosso mestre morreu, os romanos agora vão vir matar a gente, porque a gente é mais um ponto de rebelião dentro de Roma, no Império Romano, em Jerusalém. Mas espera aí, se fosse essa a realidade,
os discípulos não sairiam dos seus quartos fechados e proclamariam que Jesus ressuscitou com tanta coragem, a ponto de darem suas vidas por esse evangelho. Os discípulos estavam amedrontados, os discípulos estavam escondidos e derrotados após a crucificação. Se Jesus não tivesse ressuscitado, esse seria o sentimento do cristianismo. Mas a nossa fé não é embasada na tristeza, não é embasada nos medos, não é embasada nas derrotas, mas na vitória de Cristo sobre a morte. E o triunfo dela é Cristo ressuscitado para sempre. Como nós podemos dizer, meus irmãos, que Jesus não ressuscitou? Se os discípulos que estavam com medo, agora eles não estão mais. Se eles estavam confusos, agora eles não estão mais. Se eles estavam desacreditados, incrédulos, agora eles estão cheios de fé, proclamando ousadamente que o reino de Deus chegou. E de que esse reino tem um rei, e esse rei é Jesus. A mensagem de ressurreição, ela é uma contraproposta a um pensamento inanimado e silencioso ou passivo do tempo grego. Dizer que Jesus havia ressuscitado era escandaloso para os gregos e confrontante para os judeus. Pensar que duas culturas pensavam coisas distintas sobre ressurreição, terem que lidar não com um pensamento ou uma ideia, mas com a realidade de um homem que comeu, que bebeu, que andou, que falou e subiu aos céus com um corpo vivo, era loucura. Dizer que Jesus ressuscitou, meus irmãos, é o mesmo que dizer que o poder da morte em silenciar humanos não foi forte o suficiente para calar Jesus. É a mesma coisa que dizer que Jesus não era passivo à morte. Mas ele é o autor da vida, como nós vemos. Dizer que Jesus ressuscitou é o mesmo que dizer que a justiça e o reino esperado pelos judeus estava sendo iniciado naquele que eles haviam rejeitado e matado. Porque pensa bem, se existia uma promessa de Daniel de ressurreição e vida eterna, nós matamos um homem que agora ressuscitou e não morre mais. Isso era um contraponto muito grande. A espera que eles tinham da ressurreição era futura, mas Jesus estava presente, ressuscitado diante deles. O pensamento judaico, amadurecendo ao longo dos séculos, chegou a afirmar que Deus é fiel não só à morte, mas também além dela. Em Daniel 12, essa fé explode em forma de ressurreição dos mortos, juízo e vida eterna. Agora, o cristianismo, o que o cristianismo declara? O reino de Deus, a vida eterna, começou no terceiro dia com aquele túmulo vazio. E o que nós temos que focar quando nós pensamos sobre a ressurreição? Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, vai dizer o seguinte: todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com Ele os que já faleceram. Pensa bem que o foco do texto aqui, meus irmãos, é uma esperança real, fundamentada na ressurreição de Cristo Jesus. A esperança cristã, ela é fundamentada no evento histórico da ressurreição de Jesus Cristo. No versículo 13, nós vemos que Paulo oferece consolo sentimental para esses irmãos que estavam sofrendo por causa da morte de outros irmãos que morreram sem ver Jesus ressuscitado. Só que a esperança que esses cristãos tinham não era sentimental. Era uma esperança real, Cristo vivo. Estava baseada na ressurreição de Jesus como um evento histórico ocorrido num espaço e tempo, meus irmãos. O jardim era um lugar físico e não uma anomalia, não um holograma. Estava vazio. A tumba não tinha um corpo. Não era uma metáfora para a renovação espiritual daqueles irmãos, ou nem mesmo um símbolo de transcendência interior. É a reversão da morte, começando em Jesus. É aquilo que iniciou em Adão, começando a ser revertido no outro Adão.
Adão caiu, nós morremos, mas Cristo não morreu. Cristo está vivo. E agora toda a criação vai ser redimida novamente. Por isso que Paulo liga diretamente a esperança do cristão à ressurreição de Jesus. Ele vai dizer que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, a lógica é muito simples. O que Deus fez com Jesus, Ele vai fazer com todos aqueles que morreram estando nele. Então falar de ressurreição não é só falar de um aspecto histórico ou tradicional, é falar sobre nós agora, sobre pessoas que nós perdemos, sobre dores que nós temos, e até mesmo sobre o desespero de saber que um dia nós vamos morrer. O cristão não está sendo chamado para pensar que o fim dele é uma sepultura. Porque o seu Deus não está na sepultura. Paulo continua falando sobre os que dormem. Os que dormem não significa esquecimento, silêncio, mas espera ativa em Cristo Jesus. Paulo usa o termo dorme como um eufemismo tradicional da literatura judaica, como nós vemos lá em Daniel 12. Que não sugere inconsciência total, mas um estado de espera serena e protegida diante de Deus. Existe uma esperança entre a morte e a ressurreição, e não uma forma plena de vida ainda. Imagina, gente, que se nós fôssemos agora mortos, você teve um piripaque, alguma coisa aconteceu aqui, no prédio, morremos. A nossa realidade não é uma realidade passiva. Nós estamos em um estado de espera diante de Deus pela ressurreição dos nossos corpos. Nós não estamos silenciados. A vida não acaba. Você não dorme e fecha o olho e acabou e você vira purpurina. Você estará diante de Deus com Cristo Jesus, aguardando que o seu corpo seja glorificado. E que você venha com esse Jesus ressurreto para ressurgir para sempre, como ele é ressurreto para sempre. Paulo não diz que os mortos estão no céu em sua forma final, como um anjinho, mas que Deus os trará com Jesus na sua vida. É isso que nós vemos no texto, meus irmãos. Isso implica que estão com ele, mas não estão definitivamente com ele. Eles estão aguardando a sua própria ressurreição. Porque o seu Senhor ressuscitou. E é por isso que também Paulo vai dizer, trazendo justamente essa expectativa: Deus os trará com Jesus, os que já faleceram. Isso fala de uma vindicação futura, em uma nova criação, um novo corpo preparado para aqueles que morreram. Um corpo que não sofre mais com o pecado e só a morte. Um corpo vivo como um corpo vivo de Cristo. Não apenas alma no céu, mas um retorno em glória e um corpo renovado é o que nós temos de esperança. Paulo não fala de uma alma imortal escapando do corpo como o pensamento grego, mas é uma pessoa inteira sendo trazida à plenitude na ressurreição. Meus amigos, isso é muito doido. Porque nós não estamos falando de um fantasma. Nós estamos falando de corpos vivos. Pessoas fisicamente dotadas de corpos glorificados. O foco aqui, nesse texto, nessa parte, é falar sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. Que é um evento não somente belo de se imaginar e se ver, como as Escrituras dizem, mas um evento cósmico. É um evento visível e redentivo para toda a criação, que vai envolver a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, como nós vemos no versículo 16, quando ele fala: ouvindo a voz do arcanjo e ressoada da trombeta, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A ressurreição não é um fato isolado da pessoa de Cristo, mas a esperança de nós todos, meus irmãos. A segunda coisa que envolve essa vinda de Cristo é a transformação dos vivos para a glória de Deus. E última coisa não menos importante é que a reunião plena com o Senhor
na nova criação. Nós estaremos com Cristo, portando uma nova natureza física, debaixo de um novo governo, debaixo de uma nova ordem que cria todas as coisas novas. Essa é a esperança da ressurreição. Só que Paulo, quando nós vemos no versículo 13, ele está falando isso justamente porque aqueles irmãos estavam tristes demais. Aqueles irmãos estavam amedrontados demais. Parecia que o medo que circulava na sala, naqueles lugares que os apóstolos ficaram guardados, os primeiros cristãos estavam batendo a porta daqueles irmãos de Tessalônica, porque eles viram pessoas morrerem sem ver Jesus voltar. Paulo vai dizer para que eles não ficassem ignorantes em relação à morte e até ao pós-morte. Mas não somente isso, ele vai dizer para que vocês não sejam entristecidos como os outros que não têm esperança. Meus irmãos, qualquer pessoa nesse mundo que não entende o mistério da ressurreição está fadada a pensar mesmo que a vida acaba quando nós morremos. Mas o Evangelho propõe para nós uma esperança de vida eterna. O Evangelho fala, gente, não fique como os ímpios, não fique como os gregos, não fique como aqueles que acham que a vida acaba quando você morre. Porque quando você morre, é aí que nós começamos a conversa. É aí que começa a expectativa de vida eterna vir logo. É aí que começa, nós estamos com Deus, mas um dia nós estaremos com Ele fisicamente. E é por isso que Paulo não proíbe o luto. Ele não está dizendo para eles, parem de chorar. Você não pode sentir isso. Paulo não está invalidando as emoções das perdas que nós temos. Paulo não está invalidando até mesmo o medo, a assombração que muitas vezes toma conta dos nossos corações, porque nós somos humanos. Nós temos medo da morte. Paulo não está invalidando isso, mas está dizendo, existe uma esperança maior que nós temos. E a prova dela é que Cristo ressuscitou corporeamente. O mundo pagão da época via a morte como um absoluto. No máximo, uma existência sombria. Paulo está dizendo, nós choramos, meus irmãos. Nós choramos a perda dos nossos entes. Nós choramos a perda dos nossos irmãos. Nós choramos, mas nós choramos diferente. Porque o nosso choro é consolado que a morte perdeu o poder definitivo sobre nós. Isso vale muito, gente. Isso é muito especial. Porque para muitos é o fim. Nós sabemos que é só uma passagem. Para muitos é uma memória. Nós é uma expectativa. Para muitos fica no passado. Para nós é a expectativa de futuro. E é por isso que a esperança cristã não elimina a dor. Mas essa esperança se recusa a se entregar ao desespero de que nós nunca mais viveremos. E é por isso que nós aprendemos algumas coisas muito importantes com a ressurreição e a Páscoa, meus irmãos. Eu achei muito lindo o que a Jonara falou e muito crítico no começo do culto, numa nação que se diz predominantemente cristã. Cerca de mais de 80% de pessoas da população brasileira sendo cristã. Nós recebemos a mensagem que colinho da Páscoa te traga ovos. É uma vergonha. Porque a nossa esperança não é comer chocolate. Embora você possa comer muito hoje. A nossa esperança está no dia em que Cristo vai ressuscitar nós dos mortos. A nossa esperança não está na vida passageira, aproveite quanto ela pode, porque nós teremos uma eternidade de delícias eternas ao lado de Deus. E esse estar do lado de Deus está ligado a estarmos inseridos na realidade do novo mundo, da nova criação de Deus. A ressurreição, meus irmãos, não é um bônus escatológico para nós, mas ela é o coração do Evangelho. Porque imagina, se nós vemos Jesus como um ser humano iluminado, um ser humano perfeito, morreu na cruz, isso é martírio, isso é passionismo. Mas a ressurreição anula qualquer teoria de passionismo, de martírio, com Cristo vivo para sempre. A ressurreição, ela é a completude do Evangelho, de que a morte não deteve Jesus. E porque a morte não deteve Jesus, nós temos esperança de que a morte não vai nos deter. Porque se Jesus parasse na cruz, o Evangelho estaria incompleto.
Mas porque temos ressurreição, nós temos o evangelho completo aguardando com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Isso quer dizer a transformação dos nossos corpos, a volta do nosso Senhor Jesus. A ressurreição de Jesus é o primeiro sinal de que Deus inaugurou um novo mundo, uma nova criação para os filhos dele. A expressão de que a ressurreição é um fato que podemos crer não no futuro, mas agora, porque Cristo está vivo. Ela não é apenas uma promessa que Deus vai fazer lá no fim da vida, mas a revelação de que Jesus já é ressurreto faz com que nós também já provemos da ressurreição nessa vida. E como nós fazemos isso? Nós não estamos mais vivendo de acordo com a ordem deste mundo. Nós estamos vivendo de acordo com a ordem do reino de Deus real, aguardando que isso complete toda a criação, aguardando que isso tome toda a terra, tudo aquilo que Deus pode governar, inclusive nós que já estamos debaixo desse governo. O cristianismo primitivo, meus irmãos, ele não proclamava simplesmente uma esperança futura. E se fosse uma esperança futura, talvez não seria tão agressivo para Roma ouvir que os cristãos têm um rei diferente de César. Não seria tão ofensivo para os judeus dizer que os cristãos agora estão no reino que eles estão esperando desde Daniel. O cristianismo, ele está proclamando com a ressurreição de Cristo uma nova realidade que já aconteceu no próprio corpo de Cristo. Quando Paulo diz, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ele está ligando diretamente a nossa esperança escatológica do retorno de Jesus a uma criação nova que já iniciou no próprio Jesus ressuscitado. E o que isso significa para nós? Significa que os que estão vivos já vivem na nova criação por meio do Espírito Santo. Como embaixadores do reino, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, 17 ao 20, onde ele vai dizer, aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação. Nós não estamos debaixo de um reino caído, condenado à morte. Nós estamos debaixo de um reino que proclama a vida eterna e ressurreição. Isso também significa para nós que os mortos em Cristo, estão seguros com Ele. Eles não estão dormindo, eles não estão inativos, eles não estão tomando uma forma diferente, eles estão aguardando o dia em que eles vão receber um corpo renovado para viver plenamente na nova criação de Deus. É por isso que nós vemos Paulo falar sobre o batismo em Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado, também andemos em novidade de vida. Sabe, meus irmãos, diante de uma teologia triunfalista, que nós precisamos subir a montanha para viver uma nova vida, diante de uma teologia fatalista em que fala que nós precisamos acabar com tudo, porque tudo vai acabar com tudo, diante de tudo isso tem um evangelho dizendo para nós, a ressurreição já começou. E a prova disso é que Cristo está vivo. E a prova disso é que você recebeu dele o Espírito. E a prova disso é que agora você pode andar como ressuscitado, mesmo que talvez você esteja nesse corpo. De que eu e você, nós não estamos vivendo essa vida para nós mesmos. De que nós não estamos vivendo essa vida para esse fim. E talvez você está aqui nessa manhã e você possa pensar, como eu posso viver essa vida? O convite do Evangelho é simples, meus irmãos. Crer que Jesus ressuscitou. Porque Ele realmente ressuscitou dos mortos. Porque quando nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, nós podemos andar debaixo dessa novidade de vida. Nós podemos andar debaixo da realidade de que nós não vamos sofrer com a morte e a separação
eterna de Deus. Nós podemos crer que nós não vamos ser lançados sobre a ira e juízo de Deus, porque agora nós andamos em novidade de vida. E nós andamos em novidade de vida, em novidade de vida, aguardando a real novidade de vida transformando os nossos corpos. A nova criação de Deus, meus irmãos, ela não começou ou não vai começar quando Jesus assentar seu trono em Jerusalém e começar com o milênio. A nova criação de Deus começou na manhã de Páscoa. Ela começa a se espalhar por meio daqueles que foram batizados na morte de Cristo Jesus, mas levantam-se da água, sabendo que Cristo ressuscitou dos mortos. Nós não estamos esperando o retorno de Jesus para viver com Ele como Ele quer que nós vivamos. Nós não estamos esperando o retorno de Jesus para vivermos como alguém que foi glorificado. Nós já temos a glória de Deus em nós por meio do Espírito. E nós precisamos anunciar isso a outras pessoas. Existe uma vida eterna que vai nos pegar. E a prova disso é que nós estamos sendo renovados por meio desse Espírito. Os cristãos vivem já, agora, como o povo da nova criação. Os crentes não apenas aguardam a nova criação de Deus, mas eles estão participando dela agora, no presente. E eles participam de forma espiritual, sabendo que o reino de Deus já está dentro deles. Eles participam de forma ética, porque agora o mundo não domina mais eles, os anseios, as leis dos homens não são a lei do povo de Deus. E eles vivem de forma missional. É por isso que nós vemos em 2 Coríntios 3, versículo 15, 2 Coríntios 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós estamos em Cristo. Nós fomos afetados pela ressurreição de Jesus, meus irmãos. O cristão, quando se une a Cristo pela fé e pelo batismo, ele é enxertado nessa nova humanidade. Ele é enxertado nessa nova realidade que o guia. E é por isso, meus irmãos, que estar no corpo de Cristo, ser parte do povo de Deus, não é coisa de clubismo. É coisa de gente que entendeu o valor da obra de Cristo na cruz e da sua ressurreição. A igreja, ela não é uma comunidade de pessoas que partilham de interesses pessoais e humanos. Eles partilham da ressurreição de Cristo Jesus. E é por isso que no nosso meio não pode ter divisão. É por isso que no nosso meio não pode existir coisas que são talvez não palpáveis, porque o nosso Deus tem um corpo físico vivo. Esse povo é o povo da ressurreição de Jesus. Um povo que vive agora os sinais do mundo que há de vir. E como que nós vemos isso sendo manifesto nos nossos dias? O perdão radical. Saber que nós somos perdoados por Deus de todos os nossos pecados faz com que nós venhamos perdoar os nossos irmãos e os nossos inimigos. Em um mundo em que você perdoa mediante condições, o povo de Deus sabe que foi perdoado incondicionalmente e está disposto a perdoar também incondicionalmente. Isso se manifesta também em reconciliação. Porque provavelmente nós temos diversas maneiras de gerar divisão no nosso meio. Nós temos time, hobbies, nós temos opiniões e ideologias políticas, nós temos muita coisa aqui dentro dessa sala que você nem imagina, que nos divide. Mas nós temos a ressurreição que nos une, a Cristo Jesus. Nós temos o amor uns pelos outros, meus irmãos, por meio dessa ressurreição. Quando nós amamos uns aos outros, não o que nós queremos, mas quem Deus nos deu para amar, nós estamos expressando que nós não vivemos debaixo da velha criação. Nós estamos diante da nova criação imperando sobre nós. E nós temos uma coisa muito importante que muitos não têm: esperança diante da morte. A morte para nós não é um fim. A morte para nós não é um ponto final na história. A morte para nós gera em nós mais esperança do que desespero. Isso gera para nós, meus irmãos, uma missão. A missão da igreja é sinal visível da nova criação em ação. A ressurreição de Jesus não ficou entre os discípulos e entre as mulheres.
elas foram comissionadas a proclamar para os discípulos. Os discípulos foram comissionados a proclamar dessa ressurreição, até chegarmos a nós. A ressurreição de Jesus não é uma verdade espiritual, um valor sentimental, um valor ético da fé cristã, mas é uma força histórica em movimento. Nós precisamos proclamar que Jesus está vivo. Você que talvez não acreditava, eu tenho que te dizer, Jesus está vivo. Se você está aqui e você nunca imaginou que você entenderia dessa forma, que isso é um fato histórico, em movimento, e não uma ideia abstrata, eu quero dizer para você, Jesus está vivo. A igreja é chamada a refletir a nova criação na sua adoração, na sua ética, na sua justiça e na sua esperança. Nós devemos cantar que Jesus ressuscitou. Nós devemos orar porque Jesus ressuscitou e nós não estamos orando para uma matéria, uma energia, nós estamos orando para alguém que intercede por nós diante de Deus. Nós estamos vivendo comunidade porque Cristo é vivo, meus irmãos. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, vai dizer para nós: portanto, meus irmãos, amados, sejam firmes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ser cristão não é ser psicologicamente abalado. Ser cristão não é ter ideias fracas. Ser cristão é confiar de que o corpo de Cristo é vivo e eterno. Wright vai dizer no seu livro A Ressurreição do Filho de Deus o seguinte: porque a ressurreição já aconteceu, tudo o que fazemos no presente em nome do Senhor ressuscitado já pertence à nova criação. Assim, meus irmãos, a missão da igreja, a missão cristã, não é para levar almas para o céu. Não é para divinizar pessoas caídas. Não é para tornar você um anjinho. Mas é fazer de mim e de você participantes com Deus da restauração de todas as coisas que começou na ressurreição de Jesus Cristo. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa manhã. Ressurreição não é um fato que aconteceu há 2000 anos atrás. Ela é verdade. E ela é visível em Cristo Jesus. A ressurreição não é um fato histórico que fica na lembrança. Ela é a âncora da fé cristã. Ela é o que nos move, é o que nos une. Ela é o que nós confessamos nessa manhã. Por isso que a Páscoa não é um feriado barato. Não é um feriado banal em que nós tiramos para refletir em coisas passadas. Eu sei que, por exemplo, quando a gente vai estudar a história do tradicionalismo cristão, existem vários atos dentro da liturgia que apontam para essa realidade, mas muitas vezes nós esquecemos que isso é tão vivo quanto nós estamos vivos. A ressurreição de Jesus não é uma ideia. A ressurreição de Jesus não é um pensamento filosófico. A ressurreição de Jesus é a realidade que nós esperamos para nós, pessoas. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E você pedisse ao Senhor que isso penetrasse no seu coração como uma verdade. Que isso entrasse dentro do seu coração não como um fato isolado da vida, de que isso não tem nada a ver com você. Porque a real é que tem tudo a ver comigo e com você. A ressurreição de Jesus não foi uma coisa que aconteceu somente para Ele. A ressurreição de Jesus é a nossa esperança de sermos ressuscitados. E eu sei que existem pessoas aqui que vivem aleatoriamente a isso. São pegos pelo cotidiano, são pegos pela dor, são pegos pelo desespero, são pegos pelo imediatismo. A esperança do Evangelho é: nós temos a garantia de que nós vamos ressuscitar. Nós temos a garantia de que nós vamos viver a eternidade com Deus a partir de uma nova criação. E a prova disso é que agora Ele já está trabalhando em nós, nos enchendo dessa esperança. Pai, nessa manhã, eu oro para que o Senhor
a sua bondade encha o coração dos meus irmãos aqui agora. Espírito que proclama nossa união com Deus. Espírito que nos une a Cristo ressurreto. Toca-nos agora. Toca-nos agora com o poder da ressurreição. Espírito Santo, você é aquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Eu oro para que haja ressurreição de esperança nos nossos corações agora nesse momento. Todo desespero, todo medo, toda inquietude dos nossos corações sejam silenciados pelo poder vivo da esperança, da ressurreição de Cristo. Ah, Deus, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor não é uma ideia vaga, o Senhor é real. Toma-nos em temor nessa manhã com essa realidade, Senhor. Permita que os nossos corações amem a Deus agora, Senhor. Permita que os nossos corações sejam batizados com amor por Ti, batizados com a verdade de que o Senhor é real. Nós não oramos a uma energia, nós oramos a pessoa de Cristo, por meio de Cristo, que é vivo. Cristo é a esperança que nós temos. Cristo vivo é a certeza de que nós viveremos. Cristo vivo é a certeza de que essa vida não tem um fim nela mesma, mas tem um fim na eternidade. E Senhor, acha que salva aqueles que precisam ser salvos essa manhã. Aqueles que talvez não tenham essa esperança, salva-os nessa manhã. Encha eles de esperança, de que o Evangelho promove essa esperança. Coloque um cântico novo nos nossos lábios de alegria pela vida eterna que nos aguarda, mas que já está em nós agora por meio do Seu Espírito. Em nome de Jesus. Suas mãos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Porque essa manhã é uma memória da manhã que mudou a história das nossas vidas. Essa manhã em que o túmulo está vazio, Cristo está vivo, muda a realidade de todos os nossos dias, Senhor. Eu oro pedindo que o Senhor faça com que o significado da ressurreição para nós seja marcante no nosso modo de viver, Senhor. Seja marcante no nosso modo de confessar Jesus. Seja marcante no nosso modo de viver em comunhão uns com os outros. Eu oro pedindo, Senhor, intensifica a revelação de Jesus. Espírito de sabedoria, revelação, venha sobre nós e traga sentido da vida de Cristo em nós. Ajuda-nos a perseguir isso, Senhor. Eu oro para que os meus irmãos sejam cheios de esperança hoje. A esperança da ressurreição que já é uma realidade em Cristo Jesus. Ensina-nos a esperar com grande temor e expectativa essa realidade que já é visível em Cristo Jesus para nós. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Que o amor de Deus, Pai, que a graça do Seu Filho Jesus ressurreto, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós. Que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída. Que o Senhor faça resplandecer a luz do Seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz e a expectativa de que nós viveremos eternamente com Ele. Não somente hoje, mas até o dia do Seu retorno. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma semana de paz. Em nome de Jesus.